continuar falando de esquema. Ai, eu gostei tanto dessa teoria Aqui, dos ó. esquemas, não é isso que fala? Então, a gente vai falar de limites prejudicados e o arrobo. Nossa, o que é isso? Limites prejudicados e arrobo? Que bom, vou aprender sobre isso. O que quer dizer isso? Então, os limites prejudicados é uma das demandas, porque assim, lembra que eu falei, né? Pra gente crescer um adulto saudável, a gente tem que ter as nossas demandas atendidas. Sim. E aí, existem 5, a gente chama de domínios, mas são meio que 5 tipos de família que acabam causando cada tipo de esquema. Limites prejudicados é um tipo de família. E é aquela família que não dá limites para a criança, não põe rotina, não dá ordem, não direciona, ou até faz tudo para ela, faz todas as vontades e ela vai crescendo sem ter noção do Gostei desse papo. Sim, acho que o podcast tem que ser por aí. Você sabe com quem tá falando? Pois é, né? Gente, isso é incrível, incrível. Eu até quando tava aqui fazendo o meu resuminho aqui, me lembrei do Você Sabe Com Quem Tá Falando. Porque são aquelas pessoas que... dessa família, né? É aquela pessoa que acha que ela é a poderosa. Isso, não pode receber um não. Não aceita não. Não aceita a não. ordem. Não aceita a ordem. Não vou nem comentar. Então aí, o que acontece quando os pais agem assim, sem dar essa rotina, esse limite, que são permissivos? O que acontece? Então, pode se provocar 2 tipos de esquema: autodisciplina e autocontrole insuficiente, que geralmente é aquela pessoa que procrastina, não tem responsabilidade, vai empurrando as coisas. Eu tive uma paciente que marcou muito que a mãe deixava ela dormir, ela que tinha que acordar para ir para a escola. Então acordou, foi, não acordou, não vai. Né? Então assim, como é que se torna? Se torna um adulto que acaba não tendo compromisso com o trabalho, não consegue botar as coisas para frente, começa e para as atividades e tudo mais. E o esquema do arrobo. O esquema do arrobo é mais complicadinho. Arrobo, gente. A-R-R-O-G-O. Nunca tinha ouvido falar dessa palavra. Arrobo grandiosidade. Arrobo. É o esquema que eu gosto muito de trabalhar, porque muita gente, quando a gente chega no consultório, fala: você tem esse esquema. Não, isso aí eu não tenho, não. Tem a ver com arrogância, não? De alguma forma, sim. É um esquema que narcisistas têm. Né? É o tal que sabe com quem tá falando, é isso? É isso, exatamente. Entendi. E se acha dono da verdade e esse que não recebe um não. Porque assim, tem 3 tipos de arrobo, né? Limites fracos, que é justamente você não dar limites para criança, pode tudo, fazer a hora que quiser, a hora que dá na veneta. O arrobo dependente, que é aquele que os pais fazem tudo para a criança, então ela cresce um adulto achando que todo mundo tem que fazer tudo para ela. Dá ordem em todo mundo e quer tudo de volta e fica inconformado se isso não acontece. E tem o arrobo indisciplinado. Indisciplinado é aquele que realmente não tem como... não aceita a frustração, não sabe lidar com a raiva, às vezes parte para uma compulsão também alimentar, porque é tudo muito exagerado, muito... não tem regra nenhuma. Não tem regra. Né? E aí acaba indo por esse caminho. Assim, eu penso muito nessas questões de educação, porque... Você quer o da Rosane? Ou esse? Esse aqui. Não. Saber o equilíbrio, sabe? Eu lido muito com famílias de pais de primeiro filho, né? E eu percebo muito, tá certo, a gente não vem com manual, mas existe um bom senso, né? Que muitas vezes as pessoas ficam assim, sem saber para onde ir. E olha a importância da gente, eu como educadora, você como psicóloga, de mostrar esse norte, né? E eu tava até, quando eu escolhi esse tema, eu lembrei de você, porque assim, a gente escuta muitos professores às vezes falando, né? Se eu chamar a atenção daquele aluno, os pais vão brigar comigo. Isso é um arrobo. Como gente, assim? pelo amor de Deus! Ele pode tudo na escola e ninguém tem que chamar a atenção dele. Não Isso dá. acontece muito, né, no ambiente escolar. Sim, somente em escola que os pais pagam. Sim, sabe? exatamente. Porque a escola que meu filho estudava, teve um coleguinha que falou
na verdade. Meu pai tá pagando, então eu posso. Imagina que educação essa criança teve. Pois é. Né? Quer falar alguma coisa, querida? Não, mais pra frente só que eu tinha um comentário. Então faça aí, Não, faça, mais fala pra frente, pertinho. Mais pra frente. eu não Ah, sei. ela quer que eu responda mais alguma coisa? Como é que trata? Não, mais pra frente. Então vamos. É porque tem, com relação à psicopatia, Se você... é porque o esquema, o psicopata, né, ele é extremamente arrogante, ele é o dono, ele pode tudo, ele não tem limites, ele não tem empatia, quer dizer, é um esquema que não é porque você tem um esquema que você é um psicopata, um narcisista, Sim. mas eles têm com certeza esse esquema, né? E aí a outra questão que eu também estava falando para ela é como tratar. É muito mais difícil, porque muitas pessoas que têm esse esquema não vão querer tratar. Não tá Lógico, incomodando primeiro que elas não vão ela. nem reconhecer que precisam de Era isso que eu ia ajuda. falar, porque, tipo assim, como é que a Fala pessoa- pertinho, fala pertinho. Como essa pessoa reconhece que ela vai precisar de ajuda? Como ela vai buscar ajuda se ela acha que ela tá certa? Então, buscar ajuda nesse caso, principalmente no narcisista, é quando ele já perdeu o social dele todo. Todo mundo já se afastou, a família afastou, os amigos, ninguém aguenta, no trabalho tá todo mundo... E aquilo tá fazendo mal, porque às vezes ele pode achar, Ele tem melhor. depressão porque tá sozinho, aí pode ser que ele vá lá ouvir, mas eu acho que às vezes é tão profundo isso que ele não entra, mas sai da terapia logo. Sim. E aí, como é complicado para as pessoas que convivem com essas pessoas. Muitos são as que mais sofrem, né? E essas Pra precisam buscar ajuda, eles- Exato. né? Porque para você conviver com isso também é complicado. Muito complicado, muito. Gente, que loucura, a gente tem que cuidar muito da cabeça das pessoas. Tem. Até, olha, eu vou te falar, ultimamente a gente tem visto isso muito constante, eu tenho percebido isso. Não sei se é porque a gente começa a conhecer, e é o conhecimento que traz isso, né? Você começa a conhecer e você perceber, né? começa a ficar ligado, né, naquilo. Então, olha, a gente vai ter muito para conversar, viu? Vai. O Forte não vai ser um podcast só, não. Cara, a gente tem que ajudar as pessoas. É bem grande, sim. E realmente eu adorei saber sobre isso, sobre o arrobo e sobre tudo que a gente tem falado, né? Você quer falar mais alguma coisa? Não, acho que não. Uma coisa importante também é o temperamento, né? Muitas vezes o temperamento que a criança tem já pode levar, por exemplo, nem sempre a culpa é dos pais, digamos assim, Sim. mas, por exemplo, é o melhor aluno da sala, ou é a criança mais bonita, então ela já cresce ouvindo muito isso e chega lá na frente, tem esse esquema. Entendi. Ou para tampar um pouco dos esquemas do primeiro domínio, que são os esquemas de desconexão e rejeição. Então, por exemplo, a criança que foi subjugada, abandonada, ela tem esse esquema. Ela da cria parte- isso Exatamente. para se proteger. Exatamente. Entendi. Nossa Senhora. Haja terapia! Tem alguma coisa que as pessoas que convivem com essas pessoas possam fazer, tipo, pra ajudar e tal? Terapia também. Isso que eu ia falar, procura. Terapia para aprender a lidar com essa pessoa, É. porque não é fácil. Não é fácil. Às vezes, até numa relação de marido e mulher, você presencia, né? E às vezes a pessoa nem mostra tudo isso no início do relacionamento e depois com a convivência, a intimidade é uma meleca, né? Acaba. Mas aí, gente, eu conversei com a Rosane mais uma vez. Eu sou apaixonada por esse trabalho. Por favor, dê os seus contatos. Então, @psi_Rosane, SOROSANNE. Não, e a borboleta? Clinicaborboletar.com, o site. Clínica Borboletar. Tem que falar da E o borboleta. telefone é 2199-994-5234. Maravilhosa! Muito obrigada. Eu sou apaixonada pelo seu trabalho. Obrigada. Feliz Páscoa pra vocês, tá bom? Vocês Tudo de também. bom. Sabe com o que você tá falando, né? Tô brincando. Tchau, gente. Tchau. Obrigada.